chegou um pouquinho atrasada, mas normal. Eu trouxe dessa cidade, ele sempre surpreende, né, Letícia? Hoje tá até tranquilo, mas ela não tá muito atrasada, não. 2 minutos, não, gente. Porque a gente atrasou mais do que ela. Ela chegou aqui, né? Quase no horário. Nós que atrasamos aqui para chamá-la. Vamos lá, Dani. Hoje você veio falar com a gente a respeito de... Na semana passada falamos de mastigação e hoje sobre digestão dos alimentos, né? Isso aí. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Eu ia começar com uma pergunta. Por que alguns alimentos, eles nos dão a sensação de inchaço? Você come algo e você fica pesado, você fica... E eu tô falando isso, não é que você coma muito esse alimento, não. Mas você vai, prova algo. No caso de bebida, por exemplo, é muito comum isso acontecer com cerveja, no caso de bebida alcoólica. Outras bebidas, tudo bem que todo mundo que toma cerveja, às vezes toma cerveja demais, mas eu estou falando que isso é uma sensação comum que se repete no caso de cerveja, eventualmente, não sei se isso é parecido, mas quando você encara um prato de macarrão, arroz com feijão, o que é essa sensação de peso, Dani? Então, Cacá, ótima a sua pergunta. Na verdade, eu trouxe esse tema da digestão justamente para falar sobre a sensação de estufamento, dispepsia, né? Que é o nome que a gente usa. Você tá sentindo assim, nossa, comi e acordei com a barriga muito mais inchada, né? Por que a gente tem essa sensação de estar com a barriga mais estufada, assim, né? A sensação de que ela aumentou do dia pra noite. Existem alguns alimentos que eles são mais fermentativos. E aí, quando ele fermenta, ele libera um gás chamado metano. E por isso que a gente fica com a sensação da barriga tá mais estufada, né? Alimentos geralmente derivados das farinhas brancas, você tem essa sensação, né? Sim. Por quê? A nossa farinha, ela mudou muito nos últimos 50 anos. São tantos melhoramentos de farinha que a gente não consegue digerir ela de forma correta. Então, a primeira e uma das principais dicas que eu digo para quem tem a sensação de estufamento mesmo abdominal, retire o glúten. Tente tirar os alimentos derivados de farinhas brancas. Você fazer isso final de semana, vou comer um pratinho de macarrão, bolo é uma coisa, mas você tá colocando sempre esse alimento que é mais difícil de digestão, e algumas pessoas, elas têm mais sensibilidade. Então, tem gente que come e se sente normal. Outras pessoas não, é momentâneo isso. Isso também acontece com alguns alimentos que a gente nem lembra, né? Existe um protocolo que eu uso no consultório, chama Food Maps, que você vai retirando esses alimentos que são mais fermentativos e vai reintroduzindo, para o paciente identificar qual alimento que é mais fermentativo. Entendi. Dá um exemplo para nós de um alimento que a gente não desconfia e que acaba provocando essa sensação. Cebola, alho. Nossa. Ah, é? São muito E fermentativos. olha que são alimentos que a gente, geralmente, os nutricionistas falam, vamos comer bastante alho. Alho, exatamente, mas é muito. Eu tenho uma paciente, a Marcela, que ela falou bem assim pra mim, Nutri, toda vez que eu como alho, que eu como cebola, no vinagrete, eu me sinto mal, minha barriga dá uma distensão. É o pimentão que a gente lembra dele. Então, né? E a culpa é da cebola, aí, olha. e ela falou bem assim, e engraçado, é só quando junta o tomate com a cebola. Aí eu falei bem assim, mas não tem relação, né, do tomate com a cebola, de você aumentar tanto, assim, poder fermentativo. E ela falou assim, quando eu coloco no arroz, quando eu como, eu não sinto. Mas eu quero a cebola crua. Eu falei, quando geralmente ela vai comer o vinagrete, ela tá comendo a cebola crua. E aí o poder fermentativo dela acaba sendo maior. É outro alimento, castanha de caju. Altamente fermentativo. Castanha de caju é altamente fermentativo. Os adoçantes são altamente fermentativos, a maioria deles, entendeu? Nesse protocolo, a gente recomenda a utilização, se quiser, adoçado, açúcar mascavo, porque são muito fermentativos também. Os alimentos embutidos, no geral, presunto, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, todos eles também têm alto poder fermentativo. E carboidrato? Quer dizer, você está falando muito da farinha de trigo. Eu citei aqui macarrão, que obviamente leva muito farinha de trigo. Mas alimentos que têm muito carboidrato, eles também são muito fermentativos ou vai variando de um para outro? Por exemplo, batata doce é considerado um carboidrato saudável, ele fica na linha ali do intermediário, do que você não pode consumir tanto, porque tem poder fermentativo um pouco maior, batata entendeu? Normal? A batata normal, não. Aí, são mais aqueles alimentos que são derivados do glúten. Certo. Tipo assim, uma aveia com glúten, porque a aveia em si, gente, ela não tem glúten. Ela só vai ter glúten, aveia, por quê? Por causa da contaminação cruzada de maquinário e de plantação. Então, quem não é um paciente celíaco, que tem uma
uma alergia realmente ao glúten, né? Uhum. Ele não tem problema ele fazer o consumo. Essa questão eu acho que é importante, porque muita gente acaba utilizando aquele aviso que tem nos alimentos de que ele não contém glúten, como se aquilo fosse dedicado especificamente para quem está numa dieta. Mas aquele aviso, pelo que sei, é muito mais por conta dos pacientes celíacos, não é isso? Exatamente, porque eles não podem ter nenhum contato. Não pode ser... Tem algumas fábricas que até a distância dessa fábrica para uma plantação ou para uma outra fábrica que faça utilização, eles até tentam colocá-la bem isolada mesmo, para assim, nem passa... Aí a parte de higienização deles, de cuidado, tem que ser muito grande, porque o risco de uma contaminação é muito alta, né? Agora, Dani, o nosso organismo se readapta também com uma reeducação alimentar. Vamos supor, uma pessoa que sempre comeu um pão de sal, sempre comeu um pastel, um salgado, nunca teve problema por conta vamos dizer assim, dessa formação de gases, desse inchaço. A partir do momento que ela se reeduca, vamos supor, ela corta o trigo, a farinha de trigo, fica um período, muito longo não, pode ser lá 1 mês, 2 meses, até menos. Quando ela volta a comer, ela pode sentir, o organismo ele pode ter uma certa rejeição, ela perceber que aquilo que nunca fez mal para ela, agora passou a fazer? Então, sim. E geralmente as pessoas quando fazem essa reeducação alimentar, elas fica muito mais fácil elas perceberem essa diferença. Mas nesse momento ela se torna intolerante também? Não. Ela tem uma sensibilidade. Eu tenho muito paciente, por exemplo, a Marcela mesmo que eu citei, ela é bem chave. Ela fez o exame de intolerância à lactose, não deu nada. A maioria dos pacientes faz exame de intolerância à lactose, poucos dão uma intolerância. A gente tem aqui participação, tem aí, Letícia, eu tenho uma aqui. Tem várias participações aqui também. Terminou? Não, eu só tô terminando. Tá. Aí, olha só. E aí, ela fez o exame de intolerância à lactose, não deu nada. Mas toda vez que ela come algum derivado, não sou pipoca com manteiga, ela passa mal. Às vezes a pessoa ela não é intolerante, mas ela é sensível à quantidade de ativo químico, de conservante, preservante que tem ali. Então, ela pode ser que o exame não dê o resultado positivo para uma intolerância à lactose, mas pode ser que você seja sensível à lactose. Ao nível, né? Digamos. Isso. Olha, a pergunta aqui é do Davidson. Bom dia, Cacá. Pergunta para o doutor, o que preciso para ganhar massa? Eu tenho uma genética tão ruim que eu não engordo. Para muitas pessoas, isso não seria uma genética ruim, seria uma genética boa. Davidson. Mas o que acontece quando a pessoa... Eu tenho outras pessoas que eu conheço que também passam pelo mesmo problema, ou seja, ela quer ganhar massa e não consegue ganhar, ela não consegue engordar. O que acontece nesses casos? Então, geralmente são pessoas que a gente chama do tecido marrom. Ele fica geralmente nessa parte aqui atrás, onde fica tipo na posição dos rins aqui. Quem tem mais tecido marrom tem mais tecido metabolicamente mais ativo. Então, essa pessoa que tem tecido que tem um metabolismo mais acelerado por ter mais tecido marrom. O que é o tecido marrom? Então, ele é um tecido que ele utiliza muita energia, diferente de uma gordura, que é um tecido inativo e inflamado. Entendi. Entendeu? E isso é da genética, da bioquímica da pessoa. Entendeu? O organismo dela, ela tem uma genética que propicia ela ter uma quantidade maior de tecido marrom. E tem como corrigir isso? Quer dizer, tem não tem. Você nasceu assim, corre atrás do prejuízo. Pois é, mas corrigir, não estou falando do tecido, mas esse estado de coisa, da pessoa querer ganhar massa e não conseguir. No caso dele, o que a gente precisa? Da questão da massa muscular, ele não pode ficar longos períodos em jejum, porque a maioria dessas pessoas, o que acontece? Tem metabolismo muito acelerado. Aí quer comer de tudo. E uma pessoa que quer ganhar mais massa muscular, ela tem que focar o quê? Na ingestão de proteína e de carboidrato bom. Então, você não pode ficar muito tempo sem comer. Por quê? Porque se você fica muito tempo sem comer, a probabilidade de você catabolizar, ou seja, de você perder a massa muscular, ela é muito alta. Então, o ideal é que você tenha proteína em todas as refeições e fontes de carboidratos bons. Então, uma batata doce, um aipim, um pão integral, um arroz integral. Pra quê? Pra que você sempre tenha o suporte de energia e o suporte de proteína. Muita gente, eu vejo um erro muito comum. Sai da academia lá, tirando onda, tomando whey, chacoalhando a coqueteleira e fica depois nas outras 48 horas sem comer nada. Quando a gente sente dor muscular, o que você vai sentir dor muscular? A gente não sente dor muscular logo depois do treino. A dor mais forte que a gente sente mesmo são praticamente 2 dias depois, aquela dor mais aguda, nem um dia depois. Porque o músculo, o que é a hipertrofia? Você faz uma força, o músculo não aguenta, que é aquela hora que dói, que queima, que arde, ele se rompe. E se você remodelar ele maior e mais forte?
Qual é o nosso nutriente que faz a função de construção muscular? A proteína. Então, você sair da academia tomando whey protein, ficar longos períodos de jejum ou ficar sem comer proteína, nas outras 48 horas que sucedem, né, o exercício físico, você não tem resultado. Então, você tem que ter proteína em todas as outras 48 horas, porque o músculo está sempre precisando de energia, né? Dani, participação aqui da nossa ouvinte, a Gracinha. Ela fala lá de Pedra Azul. Ela fala assim, Nutri, o que devo comer para aliviar as câimbras? Mas não é cãibra comum, não. É cãibra de derrubar mesmo qualquer um. Então, o ideal é que faça um exame bioquímico, um exame de sangue, e acompanhe todas as vitaminas e minerais. Porque a cãibra, ela não está só relacionada ao potássio. Vou comer banana e pronto, acabou, né? Tem muito disso, né? Come banana para evitar cãibra. Não, o magnésio, ele faz parte dessa contração muscular. O zinco, ele é muito importante. O cálcio é muito importante. Então, o ideal é que ela faça uma avaliação dos exames bioquímicos dela para ver como que estão todas as vitaminas e minerais. A vitamina A, a vitamina C, todos os antioxidantes. Que aí você faz uma suplementação de acordo com as necessidades dela. E não só com relação a alimentos ricos em potássio. Pode ser que o potássio dela seja bom e que seja uma deficiência de um outro mineral, entendeu? A Lu, ela pergunta, Dani, ela tem uma filha de 13 anos e percebe que a menina, tem muita dificuldade para emagrecer. Existe algum tipo de exame para identificar que tipo de alimentos a prejudica nesse sentido? Então, a gente tem que acompanhar, porque numa criança você tem a fase dela do crescimento, do estirão. E eu tô vendo muito no consultório, né? Eu não lido tanto com a parte de criança, tanto infantil, mas que a gente vê no consultório de crianças já com resistência à insulina, crianças já com uma glicose alterada. Tá? Então, tem que acompanhar, porque, assim, analisar também os exames bioquímicos para ver a questão da glicose, ver se a criança é uma criança que está comendo muito salgado na escola, se é uma criança que faz um exercício físico, que é muito importante. Tentar... Gente, criança tem que comer comida de verdade, não tem que ficar comendo industrializado, biscoito recheado. É levar milho pra escola, entendeu? Levar uma bananinha da terra cozida, com uma aveia, um iogurtezinho com uma granola. Então, assim, tentar o mais saudável possível. Um pãozinho de queijo, tem várias receitinhas, dá pra fazer pãozinho de queijo em casa, até com batata doce e queijinho parmesão. Para usar a criatividade, leva a criança junto com você na cozinha, leva a criança na feira. Vamos fazer a panqueca do Hulk, uma panqueca com espinafre. Vai tentando introduzir a criança nesse mundo alimentar, para que ela realmente conheça o alimento, entendeu? Olha, o nosso ouvinte, o Joelington, ele está comentando aqui ainda sobre a questão de quem não consegue ganhar muita massa. Ele está falando assim, olha, quando eu era mais novo, eu era muito magro, ficava preocupado com isso, fazia musculação, comia muita massa e nada. Quando eu parei de me preocupar com isso, comecei a engordar. Isso também vai da mente? Sim. Na verdade, quando você se reeduca, eu falo assim que o principal, na verdade, é a reeducação alimentar. Por que os pacientes bariátricos estão voltando a engordar? Né? Fora a questão hormonal, né? Que você volta com um retorno aí de produção de hormônios que não eram produzidos quando você faz, né, aquela prega. Mas o paciente que comia uma barra de chocolate por dia não consegue comer de uma vez. O que faz? Fraciona. Deixou de comer? Não. Quer dizer, não muda a cabeça. Então, você criar uma consciência alimentar é muito importante. Então, quando você acaba se dispersando daquilo, automaticamente você vai voltando àqueles hábitos, entendeu? Participação do nosso ouvinte Cristiano. Fala, Cristiano. Letícia e Cacá, bom dia. Tenho duas perguntas para a nutricionista. A primeira é sobre o ovo. É vilão ou mocinho? E a segunda sobre essa onda de blogueiros que nós temos aí no Instagram, nas redes sociais, todos os dias dando dicas de nutrição. É arriscado ou não seguir essas pessoas e as dicas que elas estão dando? Abraço, Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar. A imagem que chama a atenção é do antes ou depois e vem lá, siga, receita, compra, não sei o que, né, Dani? Mas vamos dividir esse assunto. Primeiro, porque ele retomou uma questão que a gente até abordou no último programa, na semana passada, que é o ovo. Eu até perguntei isso. Tem gente que fala, olha, eu como 12 ovos por dia. Você já falou aqui que o ovo é um dos alimentos mais perfeitos da natureza. Mas tem limite, né? Isso, tem limite. E a média que a gente usa, assim, são de 4 a 6 ovos, dependendo do objetivo.
da pessoa, né? Da estrutura física, de se é uma pessoa que faz um exercício físico mais intenso, uma pessoa que não, se é uma pessoa que é mais compulsiva. Então, assim, uma média que eu uso de consumo de ovos é de 4 a 6 ovos, mas isso depende muito da pessoa. E isso entra também na questão da individualidade metabólica, que vai para um outro assunto que ele citou ali, que é a questão... Me perguntaram, teve uma estudante de nutrição que ela precisava, procurou uma nutri para poder tirar, né, fazer umas perguntas, um dever da faculdade, né? E uma das perguntas era bem assim, o que eu achava, qual era a minha principal dificuldade na nutrição hoje? E hoje a minha principal dificuldade na nutrição é a informação. As pessoas, elas estão tão regadas de informação que elas chegam no meu consultório altamente confusas. Elas não sabem, porque a nutrição, ela é igual a Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Daqui a pouco assim, vem uma nova receita. Vem uma nova receita. Uma nova dieta milagrosa. O ovo que era bom fica ruim. Eu falo que eu acho que é a profissão que mais você tem que estudar no mundo. Assim, eu tava num congresso semana passada, esse final de semana eu já tava no curso, porque senão até a gente se perde. Entendeu? Então, as pessoas têm que ser muito críticas na hora de analisar uma postagem. Porque o que funciona para um não significa que vai funcionar para outro. É o que a gente tá falando até da questão do exercício físico de um atleta. Às vezes você restringe carboidrato e dá carboidrato logo depois para poder fazer uma prova. Tem gente que funciona super bem, tem gente que o rendimento cai muito. Entendeu? Então, a individualidade metabólica, sejam críticos na hora de analisar uma postagem. Entendam que nem tudo que serve para um, serve para outro. Entendeu? Então, quando eles jogam uma informação, tem paciente meu que se fizer low carb, gera compulsão e volta e engorda. Tem paciente meu que às vezes só se adapta com low carb. Então, a individualidade metabólica, você entender a necessidade do paciente. Às vezes eu falo bem assim, Nutri, mas você colocou pão integral na minha dieta. Falo, mas antes que você coma pão integral, do que eu restringir demais, colocar 3 castanhas para você comer, você não conseguir seguir, ou seguir não conseguir manter. Então, a dieta boa é a dieta que a gente consegue fazer. Então, quando vocês forem ver postagens, sejam críticos, procurem um profissional para ele poder analisar. A gente, por exemplo, eu tenho quase 10 anos de formado, eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho 8 anos que eu atuo só nessa parte clínica. Então, assim, eu falo que a prática e o estudo, né, você colocar, isso faz toda a diferença. Então, assim, quando você ouve uma blogueira, é porque ela ouviu de alguém, ou ela leu em algum lugar. Agora, qual é a base nisso? No congresso que eu fui em São Paulo, eles estão usando até artigos falsos, os blogueiros, para poder justificar o que eles falam. Artigos que nem existem. Então, eles colocam lá, isso aqui eu vi no artigo, mas o artigo nem existe. Então, assim, ser muito crítico na hora de estar levando isso, procurar um profissional para ele realmente adequar a sua individualidade, ao que você precisa, ao que você consegue fazer, a sua rotina. Maravilha, Dani. Olha, a gente precisa encerrar agora, mas vamos ficar... Esse tema é interessante, até porque tem 2 receitas de internet aqui, 2 receitas não, dicas, né? De internet, que os ouvintes viram na internet, estão fazendo, ou seja, algo da gente discutir na semana que vem. Vamos fazer um levantamento, a nossa produção também vai ajudar. O que está sendo mais discutido na internet para a gente trazer aqui para você na semana que vem? Isso. Então, só voltando à questão da distensão abdominal, vamos tentar evitar alimentos, né, com muitas farinhas brancas, muitos açúcares, né, tentar ver tente relacionar o que está te causando mais essa sensação de estufamento, façam um teste, comam 3 dias, deixem de comer 3 dias, depois voltem a comer. E, na maioria das vezes, alimentos com muito adoçante, com muito corante, com muito ativo químico, muito industrializado, eles têm esse poder maior fermentativo mesmo. O que pode ajudar são os probióticos, aquelas bactériazinhas boas para o intestino. As enzimas digestivas ajudam. O abacate, o mamão, ele tem a papaina que ajuda na digestão. O abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima também que ajuda na digestão. Existem chazinhos que ajudam na digestão, como o chá de hortelã, o chá de alecrim, o chazinho de espinheira santa. Tudo isso ajuda nessa questão de digestão. Tá bom? Ótimo. São 10 horas e 46 minutos. A gente vai indo para o intervalo e voltamos daqui a pouco.